bem-vindos a mais um vídeo do canal. Agora, depois das férias de verão, estamos de volta. Dessa vez com Maria Francisca Gama. Olá! 24 anos e que agora lançou recentemente o seu terceiro livro, A Profeta, que estamos aqui. Francisca, para começar, eu acho que era giro contar um bocadinho da tua experiência a nível profissional e acadêmico. Ok, então eu vou começar se calhar no ensino secundário, que é assim, dentro do há muito tempo ainda se pode falar. Eu tirei Línguas e Humanidades no Colégio Doutor Pereira da Costa, que é a escola onde a minha mãe é professora. Em Leiria? Em Leiria. É em Monte Redondo, que é uma aldeia a 30 minutos do centro da cidade, que é onde a minha mãe trabalha há 26 anos, se não estou em erro. E depois vim para Lisboa, aos 17 anos, estudar Direito. E estudei Direito na Clássica, tal como tu. E quando acabei, pronto, o curso correu tudo bem, eu gostei de tirar, apesar de eu não querer exercer, eu gostei muito de tirar Direito. E acho que às vezes há as duas faces da moeda. Ao gostar muito e isso não ser sinónimo de querer exercer, e também ao não gostar e, no entanto, adorar exercer. No meu caso, eu gostei do curso, mas já sabia à partida que não exerceria para o resto da vida. Pronto, que era uma coisa que já tinha meio decidida. Mas por acaso isso é interessante, porque pronto, eu também não planeio exercer, mas as pessoas têm a ideia de que tens que odiar o curso para não querer dizer. Eu não me arrependo nada de ter tirado a faculdade também, eu gostei imenso. Pois é isso, eu acho que ainda que nem todas as cadeiras tenham o mesmo nível de entusiasmo, que há de ser assim todos os outros cursos, eu acho que o curso de Direito dá uma bagagem que a maioria, que não sei se os outros cursos dão, mas sim, em comparação com os meus amigos que tiraram outros cursos, que muitos deles se queixam do curso não ter acrescentado assim tanto, nem que seja a nível de criar hábitos de trabalho que depois são importantes quando entras no mercado. E há determinadas áreas como a política e a economia acerca das quais eu tenho muito interesse, e o curso de Direito permitiu-me falar com mais pompa e circunstância sobre esses temas no café. Que é uma coisa importante, não é? Porque no café normalmente não dizemos nada de jeito. Eu sempre gostei muito de política, mas havia imensas coisas que eu não percebia e faltava as bases, faltava aquilo que tu aprendes em Direito Constitucional, e isso foi importante. Eu gostei do curso, fiz grandes amigos, foram tempos muito divertidos, muito trabalhosos, mas também muito divertidos. E pronto, e depois de ter acabado o curso, fui a estagiar, a fazer o estágio da Ordem dos Advogados para a Assembleia Associados, que também gostei muito. Também conheci pessoas muito interessantes, muito queridas, e foi um período da minha vida especialmente divertido, para mim só, e agora em retrospectiva, porque eu acho que quando nós não estamos a fazer aquilo de que gostamos ou aquilo que queremos fazer, não sei se a ti acontece, mas muitas vezes eu vejo muito fora. As coisas estão a acontecer e eu afasto-me um bocadinho e penso, deixa-me só olhar para mim. Pronto, e a figura que eu via era uma miúda de saltos altos a atravessar o Chiado com uma pastinha, e aquilo não condiz com quem eu sou. Pronto, então eu achava a figura cómica, achava disso. Mas acho que é bom a gente ter essa autocrítica, não é? Sim, eu achava. E quando tinha reuniões com clientes, pronto, dava sempre o meu melhor e esforcei muito para ser uma boa advogada. Não faço ideia se fui, mas esforcei-me nesse sentido. E às vezes acabavam as reuniões e eu desligava, a maior parte foi online, porque eu apanhei a fase do Covid mais agressiva, e eu desligava e ficava assim, ai que engraçado, olha eu toda advogadinha aqui a dizer coisas. A parecer inteligente, que giro! Sim, parecendo coisas, dizendo coisas porque não tenho propriamente a certeza, e isso também a tua mãe é advogada e tiraste Direito. Acho que já toda a gente disse alguma vez que por vezes dizemos coisas que não temos bem a certeza. Mas... O bom e velho arriscar, a jogar para o ar para ver se cola. Sim, é isso. Pronto, e depois trabalhei 2 anos então na Servo, fiz o exame da Ordem dos Advogados, passei e fui-me embora. Pronto, decidi que já tinha completado esta fase da minha vida. Na altura tinha 22 anos, não estou em erro, Não, 23, despedi-me em julho do ano passado,
e pensei que podia ser uma loucura muito grande, toda a gente à minha volta gritou que era uma loucura muito grande, mas tive a certeza de que se não fizesse naquela altura provavelmente nunca mais faria. E é engraçado porque, pronto, no meu caso eu preferia, pra mim eu acho que não fazia sentido ainda fazer a ordem, mas lá também tem essa opção, mesmo pra quem não quer seguir direito, quem quiser fazer a ordem, é perfeitamente lá tá, tens a ordem, qualquer coisa, tens um plano B, se quiseres voltar. Sim, porque é engraçado porque quando nós somos mais novos, tipo adolescentes, pronto, os 14, os 15, eu pelo menos tinha muita percepção de que podia ser quem eu quisesse. Que se eu sonhasse e se eu trabalhasse, obviamente, nesse sentido, podia ser quem eu quisesse. E depois, à medida que vamos crescendo, vamos percebendo que não podemos ser sempre quem nós queremos e há um conjunto de condicionantes, nem que seja o dinheiro, que é uma condicionante gigantesca, porque tu queres sair de casa dos teus pais e queres ter uma vida economicamente estável e poder ir jantar fora e como ir a azar e não sei o quê, e isso não dá em todas as carreiras. Ou seja, por exemplo, no meu caso, eu mudei muito, mas mesmo muito, o meu estilo de vida para pior, digamos assim, porque a profissão a advocacia é uma profissão mais bem paga, até diria eu, do que a maioria, pelo menos nesta idade que nós estamos a viver. A maior parte dos meus amigos que não está num escritório de advogados recebe menos do que aqueles que estão, e por isso o ir embora é sempre um dizer eu não preciso do dinheiro. E preciso, como é óbvio, não é? Porque tenho uma casa, tenho contas para pagar e tudo mais. Sabes que uma das coisas que me fez também não querer ir para a ordem foi um pouquinho o medo, porque eu estava do gênero, se eu ficar mais 2 anos vai ser mais difícil depois essa decisão, se já depois da licenciatura já tem aquele medo, olha, mudar de área, já tive 4 anos nisso, minha mãe é advogada, era muito confortável continuar, mas por acaso admiro muito que mesmo depois da ordem tenha tido esse senso de não é para mim, vou sair e vou apostar no que eu realmente gosto. Não sei se é senso, eu acho que é loucura, mas não, eu também estabeleci um prazo para mim própria. Eu despedi-me em julho e aquilo que eu disse foi que disse para mim e para aqueles que me são mais próximos foi se em julho do próximo ano eu não estiver encaminhada numa nova área, eu volto para a advocacia. Não partilhei com o escritório onde estava, porque não achei que fizesse sentido, mas tinha pensado, pronto, eu vou agora suspender a minha cédula, continua suspensa, graças a Deus, mas se tudo correr mal e efetivamente eu não for boa a fazer outra coisa qualquer, ou for ótima, mas não houver uma oportunidade para mim, eu vou-me embora e pronto. E em julho as coisas estavam a correr bem e, portanto, pelo menos até agora mantenho-me fora da advocacia, mas nunca digo nunca, até porque é a minha formação, não é? Claro. E eu construí esse caminho seguro com este objetivo de poder voltar se alguma coisa corresse mal. A seguir a sair, trabalhei numa agência de comunicação, na Draft Media Agency, estive a escrever um podcast chamado Draft Lab, dirigido a pequenas e médias empresas em Portugal, e estive a tirar um curso que durou mais ou menos 1 ano de rádio e televisão na World Academy, e depois comecei a trabalhar na Mega Hits, na rádio, e publiquei o meu terceiro livro. Assim, muito resumidamente, até ao dia de hoje, é isto. E como é que surgiu a oportunidade de entrar na rádio? Estavas como produtora? Sim, estava como produtora. Aquilo que eu fiz nestes últimos 3 meses foi, passo a redundância, mas foi produzir o programa Drive-In, que é um programa das 4 às 8 da noite, cujos locutores são a Ana Pinheiro, a Catarina Palma e o Luís Pinheiro. E aquilo que eu fazia, em conjunto com outra produtora estagiária, a Maria João, era não só, e com os locutores obviamente, era não só criar os conteúdos para o dia-a-dia, ou seja, sobre o que é que vamos falar, o que é que faz sentido, o que é que está a trend, como depois também escrever o guião e gerir a parte das redes sociais ao longo dessas 4 horas de programa. Pronto, e apanhei os festivais, o que foi muito, muito giro. E foi isto, sim. E como é que a escrita surgiu na tua vida? Bem, a escrita acho que
foi desde pequenina e por acaso é engraçado porque ontem recebi uma mensagem de uma rapariga que estudou comigo na primária, que eu acho que não vejo desde o 4º ano, que é muito engraçado porque nós, quando somos pequenos, vemos todos os dias determinadas pessoas e depois as pessoas continuam a morar exatamente no mesmo sítio do que nós e não sei se a ti te aconteceu, mas há pessoas que eu não vejo há 20 anos, tipo, não, há 20, estou a exagerar, mas há 15. Sim. Que eram pessoas que eu via todos os dias, pronto, e esta rapariga é uma delas. É uma das continentes, portanto. Pronto, mas é que a ti faz sentido, percebes? Sim. Eu até aos 17 anos morava em Leiria, não é assim tão grande para eu nunca mais a ter visto, mas nunca mais vi, efetivamente. Pronto, e ela mandou uma mensagem ontem a dizer, pronto, que me tinha perdido o rastro, como eu perdi o rastro dela, não faço ideia do que é que ela faz, mas que foi à FNAC no outro dia e que viu um livro com o meu nome e que achou tipo, super engraçado e escreveu na mensagem que quando éramos da mesma turma na primária, que eu estava sempre a dizer que ia ser escritora e que ela ia comprar os meus livros. Olha, então logo ali há profeta, realmente. Eu acho que surgiu o ser escritora, não faço ideia quando é que achei que fazia sentido, mas o escrever é uma coisa muito intrínseca a quem eu sou e àquilo que eu gosto de fazer, porque os meus pais educaram muito para as letras, para o ler, para o escrever e acho que sempre foi uma das minhas coisas favoritas, pronto, e foi surgindo naturalmente, é o que eu acho que é daquelas coisas, se eu tiver um sábado em casa sem nada combinado, acho que antes de me deitar no sofá e procurar a nova série para ver na Netflix, eu penso, será que tenho alguma coisa para dizer hoje? E se tiver alguma coisa para dizer nesse dia, escrevo. E foi um bocadinho por causa da escrita que foste para direito? Ou... Acho que sim, acho que, bem, para escolher Ciências ou Humanidades foi claro, era óbvio Humanidades. Depois para escolher o curso de ensino superior, eu não me lembro honestamente que voltas é que a minha vida deu para ter escolhido Direito. Acho que foi, pronto, a minha mãe que me perdoa, mas acho que foi muito influenciada pela minha mãe, que não é advogada, nem tirou Direito, mas estava sempre a dizer-me que me imaginava na barra do tribunal, seja lá o que é que isso quer dizer. E como eu era e sou muito faladora e argumentava, e a minha mãe dizia que eu não podia sair à noite e eu conseguia arranjar ali 22 razões pelas quais eu tinha de ir, a minha mãe dizia sempre que eu ia ser advogada, pronto, e eu acabei por ir. E proporcionei 2 anos muito felizes à minha mãe. E o teu primeiro livro, Em Troca de Nada? O primeiro livro publiquei aos 14, se não estou em erro, ou 15, já não me recordo bem. Novinha! Sim, muito nova, demasiado nova até, honestamente. E pronto, eu na altura já tinha um blog que se chamava Coisas do Coração, porque eu tinha 14 anos, não é? Onde escrevia quase todos os dias em jeito diário, muito incentivada por uma professora que tive chamada Catarina, e que me dizia para eu escrever e para eu ir pôr na internet e não sei o quê. E acho que foi do 8º para o 9º ano, se não estou em erro, fui escrevendo o livro, mas sem saber que era um livro, era só ou seja, sem a intenção de o publicar e de ele estar à venda. Era uma história que eu achava gira e que para mim fazia sentido, era um tema urgente porque falava sobre bullying. Eu estava numa escola, tal como a maioria de nós esteve numa escola onde havia pessoas que sofriam de bullying. Era um tema que me era especialmente querido porque é uma coisa que me afeta. Eu não gosto de ver as pessoas tristes, não gosto que a diferença não seja respeitada e tudo mais, e por isso eu sempre fui uma criança muito sensível e continuo a ser uma adulta sensível porque choro cada vez que vejo o The Voice Kids e etc. Baba e raio, tipo, despropositadamente e em exagero. E por isso escrevi e quando acabei de escrever, pronto, mostrei aos meus pais. E os meus pais em grande êxtase disseram, não, isto é ótimo, nós vamos mandar para as editoras, eu não sei o que, e acabei por publicá-lo. No fundo é isto. E o Madalena? O Madalena já surgiu passado uns anos, eu acho que tinha 17 ou 18 quando eu publiquei. Sei que já estava na faculdade, mas creio que estava ainda no primeiro semestre do primeiro ano. E surgiu como homenagem ao meu pai, porque o meu pai faleceu quando eu estava no 11º ano. E eu chamo Maria Francisca, a minha irmã chama-se Carolina Miguel, e se os meus pais tivessem outra filha, chamar-se-ia Madalena. E então, em jeito de homenagem,
Eu escrevi aquele livro que se passa em 2014, aí é autobiográfico, e depois passa-se em 2024. E é muito engraçado porque agora estamos em 2022 e no livro, na Madalena, eu escrevi em 2024 aquilo que eu achava que eu ia querer e a forma como eu achava que a minha vida ia estar. Bem, na altura, quando escrevi o livro, estava perdidamente apaixonada por uma pessoa que não vejo há anos. Mais uma. E essa pessoa era o pai dos meus filhos, não é? Para além disso, quando escrevi o livro... Já tinhas filhos com 24 anos? Sim, em 2024. Ou seja, eu agora vou fazer 25, ou seja, aos 27 anos eu achava que teria 2 filhos, um deles adotado. Porque quando somos mais novas, a percepção da idade, eu olhava para pessoas de 24 anos e pensava, uau, que adulta. E hoje em dia olho ao espelho e penso, pronto, realmente crianças. Estou um bocadinho mais adulta do que era antes, mas não sou uma adulta, não tenho filhos, pronto, não sou mãe. E pronto, isso é divertido de ver. Eu nunca mais li o livro, obviamente, e odeio ler as coisas que escrevo. Passado muito tempo, que não gosto nada. Por acaso é engraçado, a mim faz imensa impressão ver os vídeos. Sempre que eu tenho amigos meus que falam, vamos ver o teu vídeo. Não, nunca. Pois é, mas faz parte, não é? É sinal que evoluímos. Exato. Mas pronto, e foi exatamente, não foi exatamente o mesmo processo, mas a editora com quem eu tinha publicado primeiro estava interessada que eu continuasse a escrever e na altura pensei mais ou menos bem sobre o assunto e decidi que iria então publicar Madalena. Pronto, é um livro que revela mais quem eu sou, aliás, quem eu era, porque hoje em dia não o faria assim, porque é o livro mais pessoal e mais familiar e tudo mais, e pronto, e é isto. E portanto agora tens o teu terceiro livro, A Profeta, de onde é que surgiu a inspiração? Bem, eu acho que houve assim 2 ou 3 momentos determinantes para ter escrito o livro. Um deles foi teve que ver com o facto de eu ter atravessado uma crise de fé, que pronto, é o que é. Eu sempre frequentei a igreja, fui até catequista durante vários anos e quando meu pai faleceu fiquei muito aborrecida com Deus e por isso estive durante algum tempo afastada e isso coincidiu com a altura, que é o tal segundo momento, em que fui para a faculdade e em que me cruzei com pessoas que acreditam, e não sei se hoje em dia acreditam, mas que na altura acreditavam em coisas muito diferentes ou em entidades muito diferentes daquela em que eu acreditava. E isso despertou-me imensa curiosidade, eu achava que pela nossa cultura todos nós acreditávamos mais ou menos nas mesmas coisas, ou pelo menos o meu meio, as pessoas que me rodeiam, iam comigo à missa, portanto em princípio tinham o mesmo credo do que eu. E depois na faculdade, por a Clássica também ser uma faculdade que vai buscar pessoas de tantos sítios, o que é ótimo, acabei por conhecer pessoas que acreditavam noutras coisas, até pessoas que acreditavam nelas próprias, num exercício de elevação do ego, do género, eu estou-me a ver a passar no exame, e então vou lá e passo no exame, assim, pronto, coisas que não são ridículas, a sair da nossa bolha, não é? Sim, nem deixam de ser, é o que é, e o que importa é que as pessoas estejam felizes. E pronto, e a religião é um tema que me desperta muita curiosidade e acerca do qual gosto muito de ler. E pronto, e o terceiro momento, que é o mais poético de todos, foi uma vez que eu estava a andar de carro e à pendura e olhei para o céu e não sei bem porquê, mas senti que, isto é absurdo dizer em voz alta, mas é verdade, senti que estava na hora de me dedicar a um livro que fosse o meu livro de apresentação aos leitores fora do círculo de amigos e família e pessoas que gostam muito da minha mãe e por isso compraram 10 livros de Em Troca de Nada e outros 10 de Madalena. Porque à medida que fui crescendo fui percebendo que queria muito que escrever fosse a minha profissão e ainda fico feliz por ter publicado outros livros quando era mais nova. Este para mim é o primeiro que apresento orgulhosamente, porque também a idade é outra e o apoio é outro. Estou na Penguin, é diferente. Como é que surgiu então essa oportunidade também de então publicar isso com a editora Penguin? Eu quando acabei de escrever o livro enviei-o para a Penguin porque era a editora que tinha no seu leque de autores os meus favoritos,
ou seja, eu em casa, nas estantes da minha sala, tenho muitos livros e grande parte deles são publicados pela Penguin, e isso, quando escreves, não, por acaso nunca falei sobre isto com nenhum outro escritor, mas acho que tu queres estar onde estão aqueles que admiras, não é? E portanto eu queria muito estar na Penguin, até porque estava lá o meu escritor favorito português vivo, que é o João Tordo, que eu sou fãzorra e está aqui? também está aí, curiosamente. Pronto, e então enviei para a Penguin e não obtive resposta durante meses, porque tal como eu tenho o sonho de ser escritor, há muitas pessoas que têm o sonho de ser escritores, não é? E a Penguin não me conhecia, nunca lhes tinha chegado nenhum dos meus outros livros, e por isso eu não desisti, porque achei que não devia desistir, pronto, e por isso que as morra. E então eu conheci o João Tordo porque há 10 ou 11 anos ganhei um concurso nacional de escrita, qualquer coisa, e foi ele que me entregou o prémio. E depois, passados uns anos, noutro concurso que também correu bem, ele voltou a entregar-me o prémio, ou seja, nós já nos encontrávamos com alguma periodicidade para conversarmos sobre literatura, e porque eu participava em tudo o que era de concurso de escrita em Portugal. E então eu mandei-lhe mensagem no Facebook, e não foi uma, foram 10, foram várias. Eu olhava, esse stalker. Sim, foram muitas. Nós já tínhamos falado, eu já lhe tinha enviado, não lembro se tinha enviado, mas lembro-me que na altura falámos há uns anos no Facebook, eu disse que tinha publicado Em Troca de Nada, e depois o Madalena, e agora disse-lhe que gostava muito de estar com ele porque tinha uma obra na qual eu acreditava, na qual eu via valor, mas já tinha tentado muito que o livro fosse publicado na Penguin, não tinha obtido resposta, e queria que alguém, que não o meu namorado ou a minha mãe, me dissesse o livro é bom ou o livro não é nada bom, pronto, faz outra coisa qualquer, não é por aí o teu caminho, pelo menos agora com aquilo que fizeste. Claro, uma crítica mais sincera e profissional, digamos. Bastante mais profissional. Pronto, e então o João acedeu ao meu pedido de ler o livro com muitas reservas, porque eu não queria nada lê-lo, porque não percebo perfeitamente, até porque hoje em dia eu também tenho pessoas a perguntar se eu posso ler coisas delas, e é uma responsabilidade muito grande, até porque a literatura, tal como qualquer arte, é muito subjetiva. Saber que a sua opinião pode influenciar tanto no futuro. Claro, é isso. Então enviarem-me a mim, acho amoroso, mas acho absurdo, porque eu não sei nada, portanto não enviem para mim, porque a minha opinião não tem interesse nenhum. Mas pronto, então depois eu enviei o livro, e ele disse, olha, eu vou ler e vou-te dar a minha opinião sincera, e leu e gostou, e contra qualquer, nem assim nos meus maiores sonhos de todos, o João disse-me, pronto, que tinha todo o gosto em dizer à Diana, que era a editora que ele achava que fazia mais sentido para este livro, para ler, que isso não garantia de toda a publicação, porque o João não é acionista da Penguin, não manda nada na Penguin, é um autor da Penguin, só isso. E pronto, e esperei uns dias, e a Diana também gostou muito, e foi assim que surgiu, basicamente. Foi com um empurrãozinho, mas foi exatamente o mesmo livro que já tinha seguido por e-mail meses antes. E também estava lá, senão também não era publicado. Sim. Não, acho que não tenho que ter vergonha nenhuma de dizer como é que isto aconteceu, porque quem está a tentar e quem quer ser escritor em Portugal sabe que as oportunidades não são muitas, aliás, são reduzidas, e é muito difícil publicar numa boa editora e ter alguém que faça realmente a edição do livro e que se preocupe e que veja cada livro como um potencial livro que pode mudar a vida de outras pessoas. Isso é uma responsabilidade muito grande, e é verdade que há muitos escritores que precisam de um empurrãozinho. Aliás, o próprio João, e eu ouvi há pouco tempo num podcast uma entrevista dele, já não tenho medo de dizer o nome porque tenho medo de errar, não tenho a certeza, mas creio que foi o José Luís Peixoto, foi a Nova Iorque quando o João estava lá a trabalhar num pub e a escrever, o João Tordo, e o João Tordo pediu-lhe para ele levar uma obra dele e para ler,
e foi o José Luís Peixoto quem entregou depois na editora para a qual ele escrevia. Ou seja, não tenho a certeza se esta história foi exatamente assim, peço desculpa se foi tudo mentira, mas ouvi há pouco tempo num podcast. Ou seja, não há vergonha nenhuma em pedir ajuda e em que nos ajudem, e num meio tão fechado e tão... tem o seu quê de elitista, não é? Porque supostamente devemos ser todos bastante intelectuais e ler muito e tudo mais, ainda que obviamente não seja assim. Acho que é bom ter alguém que nos dê a mão, pronto, e... Claro que sim. Também já vamos para os conselhos para os próximos escritores. E o que eu ia perguntar também é, então, e a história do A Profeta? É sobre o quê, exatamente? Bem, o livro está dividido em vários capítulos e cada capítulo tem o nome de uma personagem, ou seja, acaba por ser um livro de várias histórias. A única coisa que todos os capítulos têm em comum é o facto de cada uma dessas personagens se cruzar com a personagem principal, que é a Mariana. E depois as personagens têm outra coisa em comum, que é o facto de nenhuma delas acreditar em Deus no momento em que se cruzam com a Mariana. E o livro fala, no fundo, sobre um conjunto de coisas terríveis que acontecem hoje em dia e acerca das quais... e que agradeço que nenhuma de nós passe por isso e nunca tenha passado, desde violação ao vício do jogo, às drogas, à violência doméstica, ao suicídio, e todos esses temas estão associados a cada uma das personagens, ou seja, cada uma delas tem uma vida, ou teve uma vida bastante sofrida, e estão naquele limbo em que nunca estive e espero nunca estar, entre a vida e a morte, não no sentido de estarem em coma no hospital, mas no sentido de terem sofrido desalmadamente e de estarem a precisar que alguém as puxe antes de elas caírem no precipício. E a Mariana é essa pessoa, só que contra todas as expectativas não é uma pessoa especialmente boa. Pronto, e não posso contar mais. O resto tem que ler. Sim, é isso. A Mariana tem paciências contigo? Físicas tem. De personalidade não, espero eu, nenhuma delas. Mas físicas tem. Logo no início do livro eu faço uma descrição de como é que ela é fisicamente, e ainda que não tenha sido consciente, depois ao revisitar o livro percebi que me estava a descrever a mim ao espelho. Talvez porque é mais fácil começar a partir desse ponto de partida, de olhares para ti e descreveres-te e depois afastares-te de ti e descreveres outra pessoa qualquer. Pronto. E te identificas com algum outro personagem específico ou tens algum favorito? Bem, eu tenho capítulos que me deram um especial gozo por terem sido tão difíceis a escrever. Acho que a Luísa, que é uma prostituta e que tem uma história muito dura, toda a gente que já leu o livro disse-me que teve de parar a meio desse capítulo porque não dava a saber lidar. Também não era o objetivo, obviamente, mas se a realidade é dura, também nos cabe a nós escritores, se assim o quisermos, claro, retratá-la com a dureza que o tema tem e que a história tem. Eu gosto muito do Bernardo, eu identifico-me um bocadinho com o Bernardo e também me identifico, ou seja, também me acabo por identificar com a Mariana com uma outra coisa, a sede de justiça. Eu também a tenho, ainda que jamais fizesse o que ela faz no livro, mas eu também sofro um bocado com isso e sou reivindicativa e fico irritada com as coisas não serem como deviam ser, pelo menos aos meus olhos. Por isso acho que isso temos em comum. E quanto tempo levou a fase da escrita, envolvendo todo esse estudo, porque também eram realidades que não eram tão próximas, e mais a fase do contato com a editora, publicação, até pronto, está nas estantes da Bem, foram alguns anos, para te ser honesta, porque eu escrevi a maioria do livro em Buenos Aires, no 4º ano, quando estive lá de Erasmus. Depois escrevi uma parte do livro, depois voltei para o 2º semestre do 4º ano e não escrevi absolutamente nada. Depois comecei a trabalhar no escritório de advogados e fui escrevendo. E acho que acabei enquanto estava a trabalhar na Cervelo. Não a escrever dentro da Cervelo, claro está, mas pronto, foi ao fim de semana.
E depois o livro ficou parado durante algum tempo e eu decidi voltar a pegar nele e mudei imensas coisas, mas o livro chegou à editora esta última vez em outubro do ano passado e saiu em julho. Pronto, é todo esse período, a paginação, a revisão, a edição, a capa, a distribuição, é todo um processo que quando vamos a uma livraria e agarramos um livro, pronto, não nos ocorre ainda bem, porque também não é necessário que os leitores saibam disso, não acrescenta assim nada de especial, são coisas um bocado secantes. E qual que é o seu objetivo com essa nova obra? Eu espero que seja o meu olá aos leitores, aos leitores no geral, e que prove que, apesar de eu ter 24 anos e de ser mulher, não é? Que também é uma coisa um bocado chata no mercado, no mundo literário, porque não há quase mulheres nenhumas a ganhar prémios e porque não há mulheres a serem dadas nas escolas. É exatamente isso que eu ia perguntar, como é que foi também a sua entrada no mercado, sendo mulher e tão nova? Eu não consigo dizer-te porque eu não sei como é que seria se eu tivesse entrado no mercado mais velha e um homem, percebes? Sim. Eu sinto-me bem recebida e estou a ser lida por muita gente e isso é uma alegria muito grande. É sempre um bocadinho invasivo, por outro lado, pensar que as pessoas estão a ler aquilo que tu fazes, mas se pôs numa livraria, não é? Acho que é esse o objetivo. Mas como é que eu ia dizer? É desafiante entregarmos e expormos e escrever, é sempre uma exposição muito grande que nós somos, mesmo que eu diga que o livro é zero real. Claro que tem coisas que são reais e tem coisas que eu fabulei, mas também tem coisas que eu vi ao longe e achei que percebi mais do que ele tinha percebido e escrevi sobre elas. E eu, com este livro, quer dizer, posso dizer que quero que as pessoas façam uma reflexão sobre a fé, mas eu acho isso super improvável, portanto eu quero só que as pessoas passem um bom momento a ler e que quando vier o próximo também o queiram ler, não é? Que seja daquelas autoras que cada vez que publica as pessoas vão correr para a pré-venda e querem muito ter o livro antes dos outros. Que acho que é um caminho, não vai acontecer no próximo livro, nem daqui a 2, nem daqui a 3, mas cá daqui a uns anos, quem sabe, não é? Claro que sim, claro que sim. E o que é que fazes quando tens assim uma branca criativa? Escrevo na mesma. Às vezes dou por mim, estou a escrever a lista de supermercado, porque eu escrevo todos os dias, tenho um horário para escrever de manhã. Mas obrigatoriamente? Se obrigas a escrever? Sim, é obrigatório. Tive aí um período em que parei um bocadinho, que andava mais cansada, mas agora já regressei a esse regime literalmente militar. E obrigo-me a escrever todos os dias e a maioria das coisas que eu escrevo não são para livro nenhum, nem para as redes sociais, nem para nada. São porcarias, pronto, que vou pensando e vou pondo no papel. Mas obrigo-me muito a contrariar essa coisa linda de morrer, mas que acontece poucas vezes, que é estar inspirada, tipo, o só fazer quando estou em sofrimento, porque sou uma escritora tristíssima, só escrevo coisas que eu acho ótimas quando estou muito triste. Felizmente a vida não tem dado assim tantas tristezas ultimamente e por isso, se eu esperasse por esse momento, se calhar nunca mais, nos próximos tempos não escreveria nada. E por isso vou escrevendo todos os dias. Muitas das vezes escrevo só pequenos pensamentos, a lista de supermercado, coisas conversas que eu tive com amigas e que achei esquisitas ou interessantes ou divertidas e eu vou escrevendo. E faço muitos exercícios de escrita comigo própria, porque escrevo muitas vezes num jardim em Lisboa e olho, imagina, chega um casal, dois idosos de 80 e tal anos, sentam-se e eu escrevo o título Amámos-nos a vida toda até ao dia em que nos sentámos no jardim. E então nessa manhã, eu escrevo sobre essas duas pessoas. Olho para elas, tento ouvir a conversa, estou sempre de fones, mas estão sempre desligados, não ouço música, só para avisar. Estou a dizer que eles costumam ir aos meus namorados, eu estou a ouvir as vossas conversas. E pronto, ou então estou lá no jardim e olho para o parque. Tens assim um mood então, que é de manhã, um jardim, uns fones de ouvido sem música. Sim, ou estou no jardim e olho para os miúdos no parque, até escrevi um texto e publiquei na altura nas minhas redes, que
que se chama As Crianças no Parque, e é sobre uma criança que estava lá no jardim, não faço ideia como é que se chama, mas que estava especialmente tímida e não queria brincar com os outros. Pronto, e eu escrevi sobre isso, sem autorização dos pais, sem autorização da criança, mas pronto, também não disse o nome que não sei. Dirias que a receita então é sempre estar a estimular e a escrever, não é? Sim, eu acho que, quer dizer, quem quer escrever para pôr no Instagram, que é super legítimo, ou para pôr num site, ou o que é que seja, não precisa de escrever todos os dias, não precisa, quer dizer, não tem de escrever todos os dias, porque não é a sua profissão, mas para quem quer que a escrita seja a sua profissão, acho que é um ofício como qualquer outro, e tem de ser trabalhado, e tem de ser trabalhado não só a escrever bastante, diariamente, mas a ler também bastante, eu leio muito, e acho que isso é super importante, e no dia em que me encostar e estiver durante 1 mês ou 2 meses sem escrever nada, provavelmente quando voltar a escrever posso não estar pior, mas melhor não estarei. E pronto, e acho que queremos ser melhores, faz parte. Sim. E quais conselhos é que dás então para quem quer se tornar realmente um escritor profissionalmente ou está a tentar publicar um livro? Bem, eu acho que, para além do escrever muito e o ler muito, acho que é não desistir, não é? Quer dizer, é uma coisa que diria para qualquer outra coisa, mas é verdade. E eu percebo a ânsia de se fazer as coisas cedo, porque hoje em dia eu olho e eu preferia não ter publicado um livro aos 14 anos, porque eu não gosto muito do livro, não é? Pronto, é normal, passar aos 10, acho que o livro está muito aquém daquilo que eu consigo fazer. E é difícil quando trabalhamos e não colhemos imediatamente os frutos do nosso trabalho, mas por eles não aparecerem imediatamente não quer dizer que eles nunca aparecerão, e acho que às vezes a pressa de ver uma coisa impressa pode impedir-nos de trilhar um caminho melhor, e por isso o meu conselho é que leiam muito, que escrevam muito, e que não desistam e que procurem uma editora que faça sentido para vocês, não a primeira que disser que sim, e pronto, e que se rodeiem de pessoas que vos apoiem, porque é muito importante, porque a escrita escrever é uma profissão muito solitária, não é a minha profissão, é uma das coisas que eu faço, mas digamos assim, a profissão é uma coisa muito solitária, e é bom termos à nossa volta pessoas que fazem o caminho acompanhado. Pronto, e é isso. Eu não tenho mais conselhos porque também não percebo nada disto, mas acho que é isso. Mas já precisas um bocadinho. Um bocadinho, só um bocadinho. Tens planos para o futuro? Poucos, honestamente. Quero escrever, quero comunicar, mas ainda tenho que ver de que forma, em que plataforma. E pronto, tenho muitos planos pessoais, tenho muitos, de casar e ter filhos e ter uma família, isso quero muito e é uma coisa importante para mim. Agora, os profissionais, eu acho que mudei muito ao longo destes anos, porque sempre fui muito certinha, muito marrona, não sei o quê. E continuo a ser certinha, não sou rebelde para ir além, aliás, diria que rebeldia não é uma coisa que me caracteriza, até porque passo a maior parte do meu tempo a ler, não é? O que não é nada rebelde. Mas antes eu queria muito ter um plano traçado e queria ter a certeza que estava aqui neste dia, que ia fazer isto e tudo mais. E agora estou a apreciar muito o ir fazendo, não no sentido de ter tornado preguiçosa, mas eu já não tenho sonhos, como é que eu ia dizer? Eu agora tenho objetivos, mas também não tenho nada muito a longo prazo. Eu quero sentir-me concretizada profissionalmente a cada momento. Por isso, eu estou num sítio, estou a gostar, ótimo, dou o meu melhor, 100%, aquilo é tudo o que eu quero. E depois, passados uns tempos, começo a perceber que talvez aquilo não seja tudo o que eu quero. Pronto, foi uma coisa que eu quis muito e que tentei e que fiz. Penso, obviamente, não me ando a despedir, a entrar e sair de empregos feita tola, não é isso, mas vou vendo outras opções e acho que somos muito jovens, temos uma responsabilidade. Temos responsabilidades muito cedo, eu pelo menos tive, porque tive de viver para Lisboa e moro sozinha, hoje em dia moro com o meu namorado, mas morei sozinha desde cedo e sinto muito o peso de ter de ser uma mulher e ter de ser uma adulta e tudo mais, e tenho muitas responsabilidades e gosto,
mas também quero ter a certeza de que não me vou arrepender de ter feito qualquer coisa em tom pejorativo, digamos assim, fazer qualquer coisa ou que dava, que estava mais fácil para o meu caminho para poder fazer face a essas responsabilidades. Por isso vou vendo o que é que faz mais sentido e não tenho assim grandes planos. Mas acho que faz muito bem, por acaso. Há uma certa ideia na nossa faixa etária e acho que é um pouco influenciada pelos nossos pais. Tens que entrar numa profissão e tens que seguir aquilo e às vezes na mesma empresa e estar lá. Mas acho que hoje em dia também é tudo tão imprevisível que não nos faz... Eu acho que é isso, é seguirmos o que nos faz sentido e ver até quando é que faz. Podes fazer numa altura e não fazer na próxima. Claro. E acho que influencias muito bem a ter essa mentalidade. Obrigada por teres vindo, Francisco. Obrigada eu. Quem quiser encontrar a Profeta, onde é que podes fazê-lo? Acho que está à venda em todas as livrarias. Também dá para encomendar pela UC, pela Bertrand, pela FNAC. Pronto. É o chamado locais habituais. Muito sucesso. Eu já tenho o meu, portanto arranjem o vosso também. O meu vai ser autografado e tudo. Obrigada por terem assistido. Partilhem com amigos vossos que também queiram descobrir novos livros, novas autoras. Obrigada por terem assistido. Um beijo e até o próximo vídeo. Ai, adorei, foi super genial. Obrigada, querida. Obrigada.